Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edilson Neres. Vamos aí para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos abordar as If Clause Type 2, que são as orações subordinadas do tipo 2. Eu tenho aí um vídeo referente às subordinadas do tipo 1. Estou na dívida aí dessa videoaula das subordinadas do tipo 2, então vamos lá tentar entender como que funciona isso aí. Não é tão simples, mas também não é tão complicada, então é só um pouquinho de atenção. Vou tentar passar para vocês aí de uma forma bem didática, bem esclarecedora, de forma que fique uma coisa bem fácil para vocês entenderem. Como eu costumo dizer, o objetivo aqui não é ensinar vocês a falar inglês. Você quer aprender a falar inglês, cara? Pega um livro aí, começa a ler um livro de inglês aí 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, todos os dias. Começa a assistir bastante filme, ouvir bastante música e estuda gramática, estuda gramática. Com um professor ou sem, você vai acabar aprendendo de uma forma ou de outra. Só depende de você. O meu canal aqui, na verdade, a intenção do canal é dar um apoio, né, trazer uma ferramenta adicional aí para quem está buscando esse aprendizado aí na internet, ou para os meus próprios alunos também, como uma ferramenta adicional. Então vamos lá, pessoal. Para falar das subordinadas do tipo 2, já que eu fiz o vídeo da subordinada tipo 1, vamos fazer uma relação, vamos estabelecer uma relação entre as If Clause Type 1 e as Type 2, porque a condicional do tipo 1 e a do tipo 2, elas têm uma relação, né? Algumas coisas bem relacionadas na questão da estrutura. Então, a condicional do tipo 1, a Type 1, ela tem uma condição, né? Certamente essa condição, ela existe por conta de uma conjunção condicional que eu vou ter. Junto com essa condição, ela vem com o verbo no Simple Present. E aí eu fecho aí a minha primeira oração, né? No caso seria a oração subordinada, por causa da condicional. Na oração principal, na outra oração, isso falando em oração, estamos falando aqui das condicionais do tipo 1 ainda. Na oração principal, nós vamos ter um verbo no futuro simples, que é o que nós chamamos de Simple Future. Então, nas condicionais do tipo 1, nós temos uma condição, uma conjunção condicional, nós temos um verbo no presente simples e um verbo no futuro simples. Então, até aí, beleza. Quem viu lá o vídeo entendeu mais ou menos o que eu quis explicar, e aqui eu só estou fazendo uma retomada para a gente entender bem isso aí, para a gente estabelecer uma relação depois aí entre as duas condicionais. A estrutura da condicional do tipo 2 é a seguinte: temos a conjunção condicional, a conditional conjunction. Geralmente essa conjunção é um if, que significa se em português. Pode ser uma outra conjunção condicional também. Importante observar que eu não observei lá no primeiro que o unless também pode estar presente. O unless, na verdade, é a forma negativa do if. Quando você tende a levar essa condicional para uma forma negativa, a gente usa unless. Depois da conjunção condicional, o verbo aqui na Type 2, na condicional do tipo 2, o verbo estará no Simple Past, ok? Presta atenção, lá na Type 1, lá na condicional do tipo 1, o verbo está no Simple Present. Aqui ele vai estar no Simple Past. Não tem muito segredo até aí, né? Uma trabalha com presente e outra trabalha com passado. Condicional mais Simple Past. Essa combinação vai formar a primeira oração. Essa primeira oração vai ser chamada de oração subordinada, beleza? Até aí também tranquilo, sem mistério. Essa junção de condicional com Simple Past, né, a condicional com esse verbo no passado, no inglês equivale em português, pessoal, ao imperfeito do subjuntivo. Na verdade, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí você vai me olhar e falar: vixe, professor, não faço a menor ideia do que seja subjuntivo. Aí eu vou te falar, cara, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você está buscando conhecimento, você está buscando crescer, né? Buscando informações, e eu acredito em você, entendeu? Eu acredito em pessoas como você que está assistindo esse vídeo e está buscando isso aí. E eu acho que você será uma pessoa promissora. Portanto, te aconselho a procurar estudar.
É lógico que eu vou explicar o que é um imperfeito subjuntivo aqui. Eu vou trabalhar um pouco do subjuntivo, mas busque conhecimento, busque estudar aí, procure entender. Existem 3 modos. Temos o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. É importante saber que modo verbal não é a mesma coisa de tempo verbal. O tempo verbal tem o pretérito, o presente, o futuro do pretérito. Eu posso ter vários tempos verbais, mas os modos verbais só existem 3, então não é tão difícil assim de entender isso aí, modo verbal. E tem forma verbal, que é outra coisa também. Então, se você tem dificuldade nisso, cara, procura dar uma pesquisada, dar uma estudada. É bom entender isso, porque você vai absorver os conteúdos gramaticais com mais facilidade. O subjuntivo é o seguinte: quando eu falo um se em português, a mesma coisa é equivalente em inglês. A relação é a mesma, de português e inglês é a mesma. Quando você fala um se, você automaticamente produz uma necessidade de um verbo no subjuntivo na sequência. Pode ser que não, mas vamos supor, quando eu falo se eu gostasse disso, eu faria aquilo. Assim, se eu gostasse, esse gostar-se, esse é um verbo no modo subjuntivo. Ele está de maneira subjuntiva. Se você estudasse, se eles procurassem. Então, sempre que a gente abre a boca e fala um se, na maioria dos casos, o verbo na sequência estará no subjuntivo, estará no imperfeito do modo subjuntivo. É bem provável que esteja. Então, pessoal, na condicional do tipo 2, a primeira oração ela vem então com a condicional mais um verbo no simple past. A segunda oração, que seria a oração principal, ela então vem com um auxiliar. Esse auxiliar é o would, que vai fazer essa vez aí, é o auxiliar would, e um verbo no infinitivo, sem a partícula to, claro, né? Sempre o verbo vem sem a partícula to. Pessoal, presta atenção. Se lá na condicional do tipo 1 eu tenho a if mais um simple present, aqui na condicional 2 eu tenho um if mais um simple past. Se lá na condicional 1 eu tenho um auxiliar will mais um verbo, aqui na condicional 2 eu vou ter um auxiliar would mais um verbo. Esse would mais esse verbo, em português, ele é equivalente ao que nós chamamos de futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Aí você vai me falar, poxa, professor, subjuntivo, futuro do pretérito, o que é isso, cara? Beleza, vamos lá entender o futuro do pretérito. Quando eu estou dando aula lá para a 5ª série, eu dou aula de língua portuguesa para os pequenos. Quando eu estou dando uma aula falando sobre o futuro do pretérito, uma dica que eu dou para a garotada, para a molecadinha lá, é o seguinte, ó. Quando vocês estiverem aprendendo futuro do pretérito, lembrem-se da Maria. Ia é o verbo da Maria. É batata, não tem como esquecer. Ia é o verbo da Maria. Então, é o seguinte, se o verbo é gostar no infinitivo, o futuro do pretérito de gostar é gostaria. O futuro do pretérito do verbo amar é amaria. O futuro do pretérito do verbo perder é perderia. Ia é o verbo da Maria. Pegou, meu? Entendeu? Não tem mistério. Criança pega isso aí, ó. Lembre-se da Maria, que você vai lembrar do futuro do pretérito. Associe a Maria ao futuro do pretérito e sua vida está resolvida. Você decorou tudo. Gostar, gostaria. Amar, amaria. Perder, perderia. Maria, ia. Beleza? Dançar, futuro do pretérito, verbo dançar, é dançaria. Sofrer, sofreria. Dizer, diria. Dizer, diria. Não vou dizer dizeria. Eu digo diria, ok? Algumas modificações podem acontecer, mas é bem por aí. Isso é futuro do pretérito. Como que isso acontece no inglês? Isso acontece com o modal would mais um verbo no infinitivo sem a partícula to. O would, no inglês, a função dele é converter esses verbos aí para o futuro do pretérito. Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar um exemplo aqui, um exemplozinho bem simples
só para desenvolver a ideia do que foi abordado até agora. Eu tenho aqui duas orações, está escrito: If you really loved me, you would buy me a diamond ring. Ou seja, de cara eu estou vendo ali que tem um if, né? Esse if eu sei que significa se. If, então já vai me gerar uma condição, esse if vai me gerar uma condição. Depois eu percebo que o verbo da primeira oração ele está no simple past, que é o loved. Olha lá, o verbo no simple past mais if. Automaticamente, é batata, Tem que haver um verbo lá na segunda oração, na oração principal, usando um auxiliar would, que é o que vai acontecer aqui. Você está vendo would mais o verbo lá que é buy. Esse would mais buy vai me gerar um futuro do pretérito, o verbo da Maria. Se buy é comprar, futuro do pretérito seria compraria. Me compraria ou compraria-me, tanto faz aí, depende do seu grau de formalidade, né, da forma formal que você vai querer se apresentar. Compraria-me ou me compraria um anel de diamante, diamond ring. Estão percebendo? Olha lá, tenho lá a condição, a condicional que é o if, tenho o verbo no simple past e depois eu tenho um would. Basicamente é isso. O would vai estar na oração principal e o if mais o verbo no simple past está na oração subordinada. Posso inverter. O would pode, o you would, eu poderia começar com you would, eu poderia começar. Só que nesse caso o if vem para o final, aqui para o meio, né? E a vírgula ela desaparece, né? Quando a gente inverte, a vírgula desaparece, beleza, pessoal? Agora é importante que eu tenha a estrutura do jeito que ela deve funcionar. O if tem que estar com simple past, beleza? O if nunca vai trabalhar junto com o would, jamais, beleza? Vamos pegar aqui uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 98, é um examezinho muito antigo, né? Ele não é muito atual. Atualmente o pessoal de vestibulares assim, não puxam muito para o lado gramatical, mas os exames de proficiências e as provas de concurso continuam caindo questões dessa forma, que as questões que caem em concursos públicos e em testes de proficiência de língua estrangeira, de língua inglesa, é nessa pegada aqui, não muda muito disso não. Então eu peguei, não é uma boa referência para vestibular, que vestibular talvez os caras hoje em dia, no vestibular no Brasil, vamos falar a verdade, né, o pessoal tá correndo de gramática, né? Então, questão de vestibular, isso é difícil cair. Pode cair, mas não costuma cair questões mais desse tipo como caía antigamente. Mas são questões presentes aí nos exames de proficiência e em exames de concurso público. Você vai fazer uma prova de concurso público envolvendo língua inglesa, é certeza que condicionais vão cair. Vamos pegar aqui essa daqui para a gente trabalhar. Eu tenho um if he, aí a lacuna ali, né? The basics of computers. Na verdade, se ele, aí the basic of computers, na verdade, seria o básico de computadores. Se ele é alguma coisa, o básico de computadores. He, ele, tem uma vírgula e tem ele, a better student, um estudante melhor. Então, eu sei que o básico de computadores, alguma condição, se ele não sei o que, o básico de computadores, ele não sei o que, um estudante melhor. Esse não sei o que, eu vou procurar aqui nas alternativas aqui embaixo. Então, vamos começar pela primeira alternativa ali. Learn e would become. Eu tenho um learn e um would become. Perceba que eu estou vendo ali um would mais um verbo become. Legal, o would become ele poderia entrar lá na outra oração, né? E esse would become é o que? É se tornar, né? Virar, se tornar. Então, como eu tenho would, futuro do pretérito, verbo da Maria, would become, se tornaria um estudante melhor.
Beleza, até aí legal, mas vamos lá para a primeira oração, que é a oração, no caso, a oração subordinada. Learn, pode entrar ali, meu? Não pode, né, velho? Não cabe learn ali, porque você está vendo que learn é simple present. Simple present não combina com would. Simple present combina com will. E o caso aqui não dá. Uma coisa e outra não dá, entendeu? Você colocar simple present com would numa condicional, não tem como, não cabe, não dá, não tem como, pessoal. Essa aí está descartada pelo fato do verbo learn estar no simple present. Então simple present e would não combina. Se fosse um simple present mais um will, aí seria uma condicional do tipo 1, beleza, tava tudo certo. Vamos para a segunda alternativa. Eu tenho ali would know para a primeira e was para a segunda. Pessoal, olha, would pertence à oração principal, beleza? Ponha na cabeça aí. Se o would pertence lá na estrutura, lá atrás, eu falei que o would trabalha na oração principal. O would, cara, ele não pode estar aqui na primeira oração, junto com a conjunção condicional, trabalhando dentro da oração subordinada. Ele não pode, porque onde o if se apresentar, se apresentará a oração subordinada. O que vai produzir a oração subordinada é o if. E o would não pode estar. O would ele pertence à oração principal. Então, só por isso aí você já descarta essa oração. Eu tenho até um would, mas um was aqui. Você percebe que eu tenho um would e tenho um simple past. Se eu invertesse, se fosse inverter, e é lógico que o was também não vai dar certo, até porque if he was também está errado. Depois é um caso aí, uma coisa para a gente estudar mais para frente aí, subjuntivo usando aí was não fica legal, depois a gente aborda essa questão. Então essa daqui está descartada. Vamos para a terceira opção. Aí eu tenho outro would ali, né? Vejam lá, aparecendo um would lá na última, na oração principal. Legal. Importante também saber que a função do would é converter o verbo para o futuro do pretérito. Lembre-se, o verbo da Maria. Tenho certeza, se não sabia, você não vai mais esquecer isso aí também. Would be a better student. Ficaria legal aí, né? Vamos ver a primeira opção. Aí eu tenho lá na primeira opção o verbo know. Perceba que o verbo know está no simple present. E como eu disse, simple present e would não combinam. Então essa alternativa também está descartada, porque o verbo deveria estar no simple past. Na quarta, nós entramos ali com um auxiliar. O auxiliar will. Ele está lá na primeira oração, seria will junto com if. Pessoal, pelos mesmos motivos que eu não posso usar o would junto com if, eu não posso usar o will também junto com if. Então, essa questão aí com um auxiliar will junto com a conjunção subordinada lá, não vai rolar, meu. Tá errado, isso aí não pode. Então, me sobra somente a última alternativa, que na verdade no teste original era a primeira, eu deixei por último aqui, senão ia perder a graça, lógico, né? Eu joguei aqui para a última, que é learns, o verbo learns no simple present, e na oração principal teria will become. O que acontece aqui é o seguinte, essa condicional que está se apresentando aqui nesse exame, na verdade é uma condicional do tipo 1. Apesar da videoaula estar falando da condicional do tipo 2, eu propositalmente eu fiz questão de colocar uma do tipo 1 para testar vocês, porque aí a gente conseguiria trabalhar as duas questões, né? Tanto a condicional do tipo 1 como a do tipo 2, tá até certinho, batendo lá o simple present na terceira pessoa do singular, com um Szinho lá no final. A partícula lá de terceira pessoa, que é aquele S, learns, e will become a better student. Ou seja, se ele aprender, na verdade,
Simple Present, na hora de traduzir, eu posso traduzir isso de duas formas. Eu posso traduzir: se ele aprender o básico de computadores, ele se tornará um estudante melhor. E eu posso também traduzir: se ele aprende o básico de computadores, ele se tornará um estudante melhor. Então, tanto posso traduzir como aprende, se ele aprende, ou senão se ele aprender, no infinitivo mesmo. No português isso é possível. Então, essa alternativa aí é uma alternativa correta. Ela está aí usando o Simple Present, if mais Simple Present mais o will mais o verbo. Então, significa que ela é uma oração condicional do tipo 1, type 1. E tá tudo certinho. Essa bate. Então é isso aí, um forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e desculpem aí pela demora aí na produção do vídeo, beleza pessoal?